Eu quero chamar a atenção dos amados para a palavra no livro do profeta Isaías, que diz assim, 55, verso 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode tomar assento? Essa palavra eu quero trazer a você e dizer que existe muitas palavras no mundo. Muitas são as palavras que existem, mas a única palavra infalível é a palavra do Senhor Jesus. A palavra, natureza desta palavra de Deus, que é a expressão, a palavra de Deus, também como palavra do Senhor, ou simplesmente a palavra, que a gente sempre fala, vamos ler a palavra, né? Vamos ouvir a palavra. Agora, que palavra você vai ouvir? A palavra do Senhor. E quando Deus, no passado, ele falava com os profetas, sempre eles estavam atentos a ouvir a voz de Deus. E era comum. Lembre-se lá no Éden, quando Deus vinha falar com Adão e com Eva, posteriormente, né? Mas primeiro ele veio falar com Adão. Adão tinha a oportunidade de ouvir a voz de Deus soar no jardim. O Senhor bradava e ele já entendia. Quantas pessoas não entendem a voz de Deus? Nós vamos ver daqui a pouquinho que tem hoje uma miscelânea de palavra. Hoje mudou, a palavra de Deus já perdeu o foco, porque muitas pessoas estão usando a sua palavra como se fosse a palavra de Deus. E esse é o perigo. No passado, o Senhor dizia, assim diz o Senhor, eis que eu falo contigo, esta é a minha palavra. Põe-te de pé que eu quero falar contigo. E porque assim diz o Senhor, profeta Isaías, profeta Ezequiel, eles disseram muito essa palavra, eles tiveram muita oportunidade, porque ela existe várias aplicações. A palavra de Deus, ela existe várias aplicações, e refere-se em primeiro lugar a tudo quanto Deus quer falar. E olha o poderio que tem, a primeira coisa que eu quero falar, é o poderio que tem a palavra de Deus. Quem já ouviu a palavra de Deus aqui? Só vocês. Quem já ouviu a palavra de Deus aqui? Tem gente que, como é que Deus fala? Eu nunca ouvi Deus falar. Como é que Deus fala com você? A palavra. Quando a Bíblia está aberta, sendo expressada, é a boca de Deus falando com a gente. E nós temos aqui o que ele lhes disse lá no passado, era fato real. Quando ele chegou, a sua palavra era tão poderosa, e continua sendo tão poderosa, que ele chegou na formação do mundo, ele foi dizendo, haja, 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 e tudo ia acontecendo. Deus foi dizendo, haja luz, houve luz, haja expansão entre céu e terra, haja os estelares, e Deus foi dizendo, haja, haja, e foi acontecendo. Mas quando ele chegou para o homem, ele não poderia dizer haja também? Sim ou não? Pelo poder que tem a palavra do Senhor, ele não poderia dizer, haja o homem? Deus não poderia dizer? Claro que poderia dizer, haja o homem, mas ele parou.
mesmo tendo todo o poder a sua palavra, para o homem ele parou e disse, façamos, no plural. Deus não estava só quando ele disse isso. Estava Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa. Ele usou a palavra no plural, ele disse, a nossa imagem e semelhança. Então você é semelhança de Deus. Olha o poder que tem essa palavra. Olha o poder que tem essa palavra. Você olhar para um irmão que está do seu lado e dizer assim, ó, você tem a semelhança de Deus. Olha que poder que tem essa palavra, eficaz. Então ele não disse haja o homem, ele disse façamos, mas a palavra era a mesma, se ele quisesse, ele poderia dizer. E aí, ele foi dizendo, da mesma maneira, ele dirigiu a palavra para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés. Deus falou na totalidade, de um modo geral, para a nação de Israel. De uma palavra, Deus não é a pessoa que amedronta, irmãos. Deus não é a pessoa que amedronta ninguém. Tem alguns pregadores que vocês conhecem, como eu conheço, que quando você ouve a mensagem, você fica meio que assustado. Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer aí? Eu ouvi uma mensagem que foi dura, difícil, eu não entendi essa palavra, eu estou com medo. Quando aquele pregador vai, eu não vou. Hoje eu não vou naquele culto, naquela igreja, porque eu tenho medo. A irmãzinha deu risada ali, interessante. Eu tenho medo, eu não quero ouvir esse pregador, porque eu tenho medo. Quem já passou por isso aí? Alguém já passou, tenho certeza. Ele tem medo da palavra daquele pregador. Então não é a palavra de Deus, é a palavra do homem. Quando o homem quer colocar a palavra na boca de Deus, a coisa fica diferente. Quantos pregadores estão colocando a palavra, querem colocar a palavra na boca de Deus? De que maneira? Dizendo, Deus mandou dizer isso, e Deus não mandou dizer nada. Deus mandou falar isso para o irmão, Deus mandou falar isso para você, Deus mandou falar isso para ele. Deus não mandou falar, é ele que está dizendo que Deus mandou, mas Deus não mandou. Eu não estou dizendo aqui que Deus mandou eu dizer, eu estou dizendo o que Deus falou aqui, é diferente. Eu estou retratando a vocês exatamente o que ele falou pela sua palavra, o que é a palavra de Deus. E quando ele disse, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia. Quando a palavra de Deus vem, ela não volta vazia, irmão. Todos se alimentam com ela. Todos se saciam com a palavra de Deus. E as palavras que os israelitas ouviram eram do próprio Deus. No passado não falava Deus, falava o Senhor, né? Jeová. Eles diziam, o Senhor está falando conosco. Mas era o mesmo Deus, a palavra é a mesma. O efeito da palavra de Deus, não importa se é Senhor, se é Jesus, se é Deus, se é onipotente, não importa, é a palavra de Deus. Palavra infalível. Por que infalível? Porque ela não falha. Primeiro, o poderio da palavra, o poder que tem a palavra de Deus. Existe alguém na terra, no mundo, no universo, em qualquer lugar que você conhece, que tem mais poder na palavra do que Deus? Existe alguém? Não. E eu quero vos dizer uma coisa, transmitindo a palavra de Deus pela sua boca, tem o mesmo efeito, o mesmo poder. Você tem poder na palavra que você fala, é o poder da fala. Você tem autoridade. Quando você usa a palavra vinda de Deus, nós somos simplesmente um canal de bênção. Nós somos simplesmente algo que Deus formou para atuar em nós e dizer, fala ao meu povo. Quantos anjos quiseram fazer o seu papel? Quantos arcanjos quiseram estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, mas eles não podem. Deus comissionou a mim e a você para estar aqui dizendo, olha, a palavra de Deus diz isso para você, a palavra de Deus diz isso para o irmão, mas é a palavra, não é a minha. Eu não posso usar das atribuições de Deus e dizer que Deus está dizendo e eu fazer isso, eu não posso dizer isso.
Eu tenho que ser sincero e dizer, olha, a palavra de Deus diz isso para você. Obviamente, se nós formos mais para frente, nós vamos ver que tem os profetas da atualidade, como teve os profetas do passado. Mas, quando o profeta estiver falando, se estiver sendo pregado a palavra, cala-se o profeta e tem primazia a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. As palavras que os israelitas ouviram eram de Deus. Além da fala direta de Deus, ainda falou através dos profetas. Quando eles se dirigiam ao povo, quando Deus se dirigia ao povo para falar, era interessante que ele introduzia as suas declarações. Assim diz o Senhor. O profeta pode dizer essa palavra, mas tem que ter autonomia. Ele tem que ter de Deus a autorização. Quando alguém chegar para você e disser assim, assim diz o Senhor, ou você vai, meu Deus, é muito forte isso, irmãos. É muito pesado para qualquer pessoa chegar para você e dizer, assim manda dizer o Senhor. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que esta pessoa está fazendo. Pode ser você, seja qualquer um de nós. Quando nós dissermos, assim diz o Senhor, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando no lugarzinho de Deus. Olha, eu estou pegando a palavra de Deus, colocando na minha boca, e agora eu vou colocar para você. O que diz o Senhor? Todo mundo vai parar diante dessa mensagem, né? Nossa, assim diz o Senhor. Olha aí, essa palavra é muito forte. É Deus falando na boca desse irmão. É Deus falando na boca dessa irmã. É uma palavra que vem da parte de Deus, porque ele está dizendo, assim diz o Senhor. Ele não está dizendo assim, Deus me mandou dizer para você. Mudou? O tom da palavra não mudou? Deus mandou dizer para você. Opa, também é forte, mas é diferente de dizer, assim diz o Senhor. Não é totalmente diferente. Você está dizendo, é como se você tivesse ali uma notificação do céu naquele momento, Deus estivesse te incumbindo de uma responsabilidade, dizer, olha, é você que vai falar, mas em meu nome, é eu falando na tua boca, assim digo eu, fala, como ele dizia para Israel. Quando Deus falou para Abraão, Abraão estava assim, no auge da sua vida, estava ali, e de repente Deus disse, olha, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o seu pecado chegou a mim de tal maneira, que eu não suporto mais olhar para este povo. Abraão, ousadamente, tomou posição diante de Deus. Outro ponto interessante, primeiro, o poderio. Segundo, você precisa saber ter a interlocução entre você e o que Deus está falando. Terceiro, posição. Abraão toma posição e disse, Deus, porventura, se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor destruirá a cidade? Abraão pega a sua ousadia, vai até Deus, pega de Deus a autorização, e Deus fala assim, olha Abraão, pode ir lá, se tiver 50 justos na cidade, eu não vou destruir a cidade. Palavra de quem? Deus. Palavra de quem? Deus. De Deus. Eu não destruirei a cidade por amor de 50 justos. Observa o valor que tem você, quando Deus se coloca na posição entre Deus e o homem, e ele agora se coloca a ponto de dizer assim, eu quero ouvir e responder você, eu vou lhe dar atenção. E ele fez com Abraão. Abraão correu, irmão, correu, e percorreu a cidade, e não conseguiu achar 50 justos na cidade. Voltou para Deus de novo, novamente ele sendo o interlocutor entre o povo e Deus. Não tinha o Espírito Santo, era a palavra de Deus com Abraão para transmitir ao povo. Acredito eu que Abraão bateu em portas gritando, tem algum justo aí? Irmão fulano, peraí, tem algum justo aí? Por quê? O que está acontecendo, Abraão? Deus mandou dizer, aí é forte.
Aí é autoridade. Aí é saber o que está fazendo e por que está falando pela boca de Deus. Porque Deus mandou eu vir a vocês e procurar aqui na cidade 50 justos. Se tiver, eu não destruirei a cidade por amor dos 50. Volta Abraão para Deus, não consegue. Corre para a cidade de novo, volta Abraão para Deus. Corre para a cidade, chegou ao ponto de ter 10. Mas sobre a pena da autoridade da palavra de Deus. Não desistiu, porque quem estava falando tinha autoridade para falar, para exercer a palavra. Quantos não têm autoridade nem na sua casa mais? Quantos perderam a autoridade sobre os filhos? Quantos perderam a autoridade sobre a família? Quantos perderam a autoridade sobre si próprio? Nem ele próprio tem domínio na sua palavra, naquilo que fala. Não sabe mais o que está falando. E aí vem agora a palavra, quando os apóstolos também do Novo Testamento, embora não introduzisse a expressão a respeito do que os profetas também falaram, mas eles diziam a palavra de Deus, que é a mesma coisa. E verdadeiramente a palavra de Deus, quando o sermão de Paulo em Antioquia, o exemplo, por exemplo, quando Paulo próprio assegurou lá em Tessalônica, lá aos Tessalônicos, ele mesmo assegurou que, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes. Além disso, tudo quanto Jesus falava era pela palavra de Deus. Ele não falava de si mesmo, você não pode falar de si mesmo. Então, queridos, Abraão chegou naquela situação e disse: Senhor, por amor de 10 justos, vai destruir a cidade? Não, Abraão, não vou destruir a cidade por amor de 10 justos. Se você achar, irmãos, quanto poder tem a palavra de Deus na vida de uma pessoa? Quanto poder tem a palavra de Deus na sua vida? Talvez a sua palavra não tenha, a minha palavra não tem validade. Tem pessoas que perdeu o crédito, sabia? Tem pessoas que alguém fala assim, ó, não acredita nesse cabra aí não. Não acredita nesse aí não, porque a palavra dele não tem valor não. Ninguém acredita. Quando o homem perde o crédito da palavra própria sua, pronto, ele está destruído. Sabe por quê? Porque não fala a verdade. Mente demais. E a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? Então você não pode andar falando qualquer coisa. Fica com a palavra de Deus. Viva dentro da palavra de Deus. Mas não coloque palavras na boca de Deus. Deixa Deus colocar palavras na sua boca. Deixa Ele dizer, eu quero te usar e eu vou te usar. Deixa Deus colocar palavras na sua boca. Mas saiba expressar. Quantas vezes, sim, pensa você se Abraão tivesse se emocionado e agora ele começasse a procurar além de 50 justos, olha, 500, 1000 justos, porque é assim as pessoas hoje da atualidade. Eu vou dar um pulinho para frente aqui, porque senão nós não temos muito tempo. Eu quero falar um pouquinho sobre a inspiração da autoridade das Escrituras, da palavra. Mesmo não estando no mesmo nível das Escrituras, a proclamação feita pelos autênticos pregadores, os profetas da igreja de hoje, pode ser chamada de a palavra de Deus, mesmo eles não estando autênticos. Nós estamos vivendo hoje, eu disse, uma miscelânea. Sabe por quê? Porque você ouve tantos pregadores se colocando em posição elevada e não tem aval de Deus. Você precisa ter aval de Deus. Diga comigo, aval de Deus. É quando Deus avaliza para você falar. Eu lhe dou autoridade. Eu lhe dou respaldo, pode falar que eu assino embaixo, mas tem muitos pregadores da atualidade que não estão tendo aval de Deus para pregar, estão pregando pela sua própria palavra, não estão pregando pela palavra de Deus, mas estão pregando pela sua própria palavra. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus só assume responsabilidade quando eu falo a sua palavra dentro da vontade dEle. É isso que nós precisamos saber. E quantas profetadas está acontecendo por aí. Deus não é isso, irmão. Não é todo instante que Deus coloca a palavra na sua boca, não. Olha, porque Deus está mandando falar. É porque Deus mandou dizer isso para você. Não é assim, não. A palavra de Deus não é assim, não. Ele não dá autonomia para todos, não.
Nem todos têm o dom da palavra, não são todos que têm o dom de profecia. Deus dá autonomia, Ele autoriza a falar quando você está na vontade dEle, quando você está na posição dEle. Tem pregadores hoje da atualidade, pregação, porém, não pode existir imprudência, meninice. Eu não posso trazer coisas que não condiz com a palavra de Deus. Às vezes a vontade é minha, que eu gostaria que alguém fizesse aquilo, e eu digo, olha, Deus está mandando dizer isso para você, e Deus não mandou falar. Eu não posso dizer isso, eu tenho que falar aquilo que Deus manda dizer. Agora, se eu quero que vocês não corram na igreja, eu vou falar, eu não quero que os irmãos corram. É Deus que está mandando dizer, não, sou eu. Por isso que Paulo disse, assim diz o Senhor, o Senhor manda dizer. Outra hora Paulo dizia, não o Senhor, mas falo eu. Paulo usou essa expressão com muito cuidado e sabedoria. Manda o Senhor vos dizer, não eu. Outra hora Paulo dizia, eu falo, não o Senhor. Ele sabia muito bem diferenciar uma coisa da outra. Hoje não. Pela a evolução e pela, muitas vezes, a euforia de pregadores, eles apontam o dedo e dizem, olha, irmã, Deus está mandando você fazer isso. A coitada da irmã acredita. E lá vai a irmã para o brejo. Como diz o adágio, lá vai a irmã para o buraco com a corda toda. Lá vai o irmão entrando no engodo de um homem que não tem autorização de Deus, não tem autonomia de Deus, não tem a procuração de Deus para falar em nome do Senhor, em nome de Deus pela palavra, mas ele próprio tem a palavra, ele cria as palavras e ele ilude muitas pessoas. Por que não dizer que milhares, centenas, milhões de pessoas hoje estão sendo enganados por pregadores na profanação? Não é verdade a palavra que ele está pregando. Tome muito cuidado, você que vai ouvir essa mensagem que eu estou pregando para você. Muitos pregadores não têm aval de Deus para pregar, estão pregando e ensinando o povo, e está assim de gente acreditando. Oh, que essa palavra possa entrar no vosso coração. O que diz também uma pessoa que recebe uma profecia ou revelação no âmbito de culto de adoração a Deus? Ela está recebendo ou não a palavra de Deus? A resposta é sim. Paulo, por exemplo, assevera que semelhante mensagem estão sujeitas à avaliação. Quando eu estou pregando, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu estou pregando o que aqui para vocês? Se levanta alguém em profecia e a quem você vai ouvir? A palavra de Deus ou ao profeta? E está cheio nas igrejas por aí de estar o pastor pregando aqui a palavra de Deus, levanta-se um profeta, às vezes do próprio púlpito mesmo, levanta-se do próprio púlpito, sai correndo daqui e vai lá, cochicha no ouvido de alguém, pronto. O que aconteceu ali? Uma desvirtuação. O irmão ou a irmã ali fala, poxa, eu estava tão gostando da palavra, agora veio esse irmão, distorceu tudo, falou algo no meu ouvido aqui, que agora eu não sei o que eu vou fazer. Aí começa agora aquele problema, quem vai acreditar? Na profecia que aquela pessoa, aquele profeta foi lá, ou na palavra que está sendo pregada? Se a Bíblia diz que a profecia, qualquer profecia, ela está sob a avaliação da palavra de Deus por outro profeta, a palavra de Deus tem primazia, então não tem direito ninguém de levantar, não tem ninguém aqui, porque estão todos na nave da igreja, mas poderia se levantar um profeta. Nessa igreja não acontece, graças ao Senhor, porque nós ensinamos a palavra de Deus, nós aqui não brincamos de culto, nós aqui não brincamos de profecia, nós não brincamos de Espírito Santo, nós não brincamos de falar em língua estranha. Aqui se prega a palavra, se fala a verdade e se ensina o que a palavra de Deus diz. E Paulo falou isso aí, semelhante mensagem está sujeita à avaliação por outros profetas. Todavia, há a possibilidade de tais profecias não serem verdadeiras, não serem a palavra de Deus. Esse é o perigo. Eu não estou dizendo que não tem profetas verdadeiros na atualidade, tem, mas o profeta tem que esperar a palavra terminar. Se ele tem algo de Deus, mas não pode jamais colidir com aquilo que foi pregado. Não posso eu desmentir a palavra profética que vem de Deus, porque a palavra de Deus não vai desmentir, mas o profeta não pode também desmentir a palavra que foi pregada. E eu conheço casos assim.
Pregadores que querem posições, ou pregadores que estão querendo pescar em aquários de outras igrejas? Está cheio. Pregadores que dizem: olha, o tempo seu aí, irmão, acabou aqui. Ô irmã, coitada da irmã. A irmã tem um trabalho tão bonito na igreja, está servindo a Deus, e ela fala: e agora? O que eu vou fazer? Eu estou aqui incumbido de 1 ano de trabalhar com esse grupo, esse ou aquele. Eu tenho uma função, eu sou diaconisa, eu tenho que cuidar aqui de um trabalho, e agora o que eu faço, Deus? Deus não é esse Deus que você pensa. Deus não faz isso não, irmão. A palavra, ela vem aqui para que todos possam se alimentar por ela. A palavra, ela vem, por isso que chama a palavra de Deus, a palavra que tem toda a credibilidade em qualquer lugar que você imaginar nesse mundo, em todo lugar. Palavra de Deus tem primazia, acabou. Profeta que se aquieta por aí, profeta que se cale. Deixa Deus falar. Depois que Deus falar, aí se ele der a mensagem para você, profeta, você profetiza. Mas antes, primeiro é a palavra. E se a sua profecia for mentirosa, tem que sentar. E aí, diz a palavra, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus permanece firme nos céus. E na Salmo, quando o salmista ele falou, né, no 119, permanece firme nos céus. Não é, porém, estática. É dinâmica e poderosa. A palavra de Deus tem todo o dinamismo. Por que ela é dinâmica? Porque ela alcança gregos e troianos. Ela alcança todas as pessoas. Ela vai penetrando, diz a Bíblia que ela é penetrante como espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma. Ninguém consegue ir a não ser por outros meios. Mas na divisão da alma, nem o remédio, ninguém consegue penetrar. Mas a palavra de Deus, ela é penetrante. Ela vai até a divisão da alma. Onde está a divisão da alma? Ninguém sabe dizer. Entre a alma e o espírito, onde é que está essa divisão de alma e espírito? Qual é a ligadura? Onde que está? Ninguém sabe. A palavra de Deus consegue ir lá na divisão da alma e do espírito. Dinamismo quer dizer, ela alcança a todos. E todos, irmãos, em um culto, em uma ministração como essa, saem ministrados, saem saciados, porque o Senhor distribui palavra para todos na medida que Ele precisa, como você quer. Essa palavra é a palavra de Deus. Dinamismo quer dizer, alcança a todos, sem que possa alguém ficar sem solução e sem resposta. E a palavra de Deus é criadora, segundo a narrativa da criação, nas coisas que vieram existir, mediante o que eu falei lá no início. Palavra de Deus, haja e ouve. Ele disse haja e ouve. E que esta palavra, que o poder dessa palavra, que o dinamismo dessa palavra, que a autoridade dessa palavra, ela possa ir até a tua casa agora, ainda que você esteja no outro extremo desse planeta. Aonde você estiver, que essa palavra possa alcançar ali tudo o que você precisa, e ela consiga entrar até a divisão da alma, juntas e medulas, e ela possa ativar a sua vida, ativar o seu sentimento, ativar aquilo que está morto em você, a paralisia espiritual que está em você, ela possa ativar os seus nervos, e você se levantar e dizer, verdadeiramente, essa é a palavra de Deus. Eu não estou pulando, eu não estou falando em mistério, mas eu estou falando a palavra de Deus que vai alcançar os seus objetivos na sua vida. Essa é a palavra de Deus. Fique com ela no teu coração. Que Deus em Cristo nos abençoe. E nós vamos orar nesse momento. Eu quero que essa palavra alcance a tua alma, que é o principal. O principal é alcançar a tua alma para que você possa ser salvo e morar no céu. Não acredite em qualquer coisa, não acredite em qualquer profecia, não dê ouvido a qualquer profeta, mas a palavra de Deus tenha a primazia e